Bom dia, graça e paz. Mateus capítulo 26, do versículo 57 ao 67, diz o seguinte: E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunidos os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram duas, dizendo: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas, se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Está aqui, meus queridos, Jesus no tribunal, como um réu, como um criminoso, sendo julgado pelo principal homem da nação de Israel no sentido religioso, o sumo sacerdote, o sacerdote maior, o homem da lei, aquele que tinha o conhecimento das leis de Deus, os profetas. Era um homem que dizia-se, e era julgado pelo povo como um homem santo, como um homem importante, como uma autoridade religiosa a mais importante possível. Mas um homem que estava já há muito tempo movido por inveja, um homem que não tinha compreendido que Deus se fez homem e estava habitando entre nós, seres humanos, e então a qualquer custo procurou matar a Cristo Jesus, procurando testemunhas falsas, procurando gente de má índole para terem do que o acusar. Porém, as falsas testemunhas não tinham argumentos suficientes, Eles mesmos sabiam, ficaram até envergonhados. Não dá para fazer isso. Até que se levantaram 2 testemunhas e disseram: Olha, nós ouvimos ele dizer, e eles de fato ouviram. Olha, destruam esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Jesus falou isso mesmo, só que ele estava falando a respeito do seu próprio corpo. Destruam este corpo e em 3 dias eu o reconstruirei. Ele estava falando da sua morte e da sua ressurreição. Meus queridos, o sumo sacerdote está angustiado, querendo logo acabar com aquilo, querendo logo pegar Jesus numa falha para ter do que o acusar. E ele diz: Olha, eu te conjuro, se tu és filho de Deus, diga logo. E Jesus então vai responder: Tu dissestes, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus estava dizendo que ele daquela hora em diante subiria ao céu, mas que ele voltaria. Jesus não estava blasfemando, queridos. Jesus estava falando o que haveria de acontecer, ele está falando a verdade. Entretanto, o sumo sacerdote, movido por sua própria paixão, por sua própria carnalidade, inveja, pecado, rasgou as vestes e disse: Ele blasfemou, não temos mais necessidade de testemunhas, que vos parece? E todos, que estavam lá para bajular o sumo sacerdote, que eram de fato homens ímpios também, com capa de religiosos, disseram: Ele é réu de morte.
E a partir daquele momento, começaram a cuspir-lhe no rosto, darem murro nele, esbofetearem de tudo quanto é jeito e zombavam dele à vontade, dizendo: diz-nos, mestre, profetiza-nos, quem é que te bateu? E a partir daquela madrugada da sexta-feira, depois de uma noite longa de oração, de angústias em oração sozinho, porque os seus discípulos estavam dormindo, Jesus agora passa o seu martírio, a via dolorosa, a via de humilhação intensa, a cusparada em seu rosto, os murros constantes, os esbofeteamentos um atrás do outro e as humilhações da zombaria. Meus queridos, o homem sem Deus, ele faz coisas horríveis que muitas vezes nós ficamos sem acreditar na capacidade do homem de fazer tantas besteiras. Ali era um homem inocente, ali era o Deus encarnado, era o Deus homem inocente, não tinha cometido um único pecado, um único erro. Eles não tinham nada de que o acusar. No entanto, estão tratando como se fosse o pior de todos os criminosos. Meus queridos, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não sejamos levados pelo nosso pecado, pela inveja, pelo orgulho, pela vaidade, que não venhamos a fazer nada que não venha exaltar a Deus, que não venha glorificar a Deus. Muito melhor ficar quieto. Se nós não temos algo para fazer de bom, fiquemos quietos, é muito melhor. Se não temos a convicção de que aquilo que estamos fazendo exalta a Deus, glorifica a Deus, vamos ficar quietos. Que Deus te abençoe, que o Senhor nos ajude para que possamos glorificá-lo com a nossa vida. Bom dia.